Vamos falar de Vasco. O técnico Fábio Carelli faz uma entrevista que eu recomendo a vocês, do Globo Esporte, dizendo que não há necessidade de contratar nessa janela doméstica. Vamos falar sobre isso e dar um parecer sobre essa entrevista. E olha, eu acho que não está tendo muita sintonia entre o treinador e a direção, já que a direção sim procura jogadores, tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão, boa noite para todo mundo. E dia 30, esse domingo, o outro bola vai rolar. E como vai rolar? Lá no 16 de januário, ainda na espera da CBF, se estaremos lá ou não. Vasco e Santos é a abertura do Campeonato Brasileiro, que olha que eu antes de mandar, eu peço que vocês que não fossem inscritos, se inscreva, curtem, ative o sininho, porque é assim que o YouTube reconhece nosso trabalho. E aqui a galera tem moral, aqui todos têm vez. É sempre feito com amor às nossas duas paixões, o Vasco e a Fórmula 1, e aqui a galera tem moral. Bom, e o Fábio Carelli deu uma entrevista ao Tabro Smith no Globo Esporte. Abraço ao Tabro, que falou em muitas coisas, por exemplo, sobre se ele recomendaria a renovação de contrato do Payet e do Felipe Coutinho, ele dizendo que, tecnicamente, olha, veja bem, tecnicamente falando, ele aprovaria a renovação, porque tem gente aí, já só vi falando besteira sobre o Payet, até nunca mais eu vi gente falando sobre isso, porque tem gente viajando que com 1,5 milhão que o Payet ganha por mês, dá para contratar jogador mais barato, melhor. Sim, no mundo inflacionário do futebol, viajam na maionese que dá para contratar jogador melhor. Teve um até falando em Douglas Luiz, sendo que o Douglas Luiz ganha 2K da Juventus, e ainda tem mercado europeu. Mas é uma espécie de surto coletivo e vamos ver como que será isso, porque tem gente que acha que tem jogador melhor que o Payet na Piracicaba e outros times menores de expressão. Bom, mas gosto é gosto, a gente não vai questionar, né? Mas bom, e o Felipe Coutinho também, porque tecnicamente realmente os dois são excelentes, mas o Coutinho vive lesionado. E o Payet, acho que precisava ter um pouco mais de foco. E claro, um treinador que enfatizasse mais as qualidades dos dois, que nenhum treinador que eles trabalharam aqui no Vasco pegou o esquema que beneficiasse eles. Bom, mas fazer o quê? E falou que ele não vê necessidade de reforços nessa janela doméstica, que ele não acredita que não vai chegar ninguém, talvez na janela no meio do ano chegue, mas que dá para fazer um bom trabalho. O elenco que está. Já vai chegar aí mais opções, o Adson já vai estar relacionado na estreia contra o Santos. Lá para o meio do ano, o DVD deve ficar à disposição, mas eu vi ali mais um tira-pressão da diretoria. E, claro, também tira-pressão do elenco. Ele está jogando a responsabilidade para ele, que é uma coisa que um treinador que se espera, no mínimo de um treinador, é isso.
blindar seus jogadores e jogar um pepino para ele. Porque quando o jogador com um treinador joga um pepino com o elenco para se blindar, perde vestiário. Então eu vi a entrevista do Fábio Carelli tentando aí blindar a direção e o elenco. Mas é claro que ele sabe da necessidade de reforços, né? Por exemplo, um reserva para o Paé, e a direção do Vasco procura sim reforços, um centroavante para ser a sombra do Paé, procura um lateral esquerdo e ainda está à procura de um zagueiro canhoto. O Lucas Oliveira e o Freitas. Pelo visto, eles deram conta daquilo que eu vinha falando antes deles serem contratados, que os dois não dão Lucas. Mas vamos ver se eles vão conseguir reforçar essas posições na janela, mas o Fábio Carelli para o Globo Esporte disse que dá para fazer um bom trabalho com o elenco que está. Vamos aguardar para ver, né, um Brasileirão, e ele reconheceu que a maior chance de títulos são em competições de mata-mata, ou seja, Copa do Brasil é Sul-Americana, a Sul-Americana, caso o Vasco passe da fase de grupos, tem tudo para passar, aí tem uma possibilidade maior de títulos. E o Brasileirão, aquilo que ele nem quis dispular metas para não colocar pressão, nem nele, nem no grupo. Vamos aguardar esse ano nos próximos capítulos. E tudo leva a crer mesmo que o Máximo Domingues está de saída, novamente. Nem apareceu, nem vi ele na Vasco TV. E vem treinando entre reservas, treinando com atletas que não fazem parte do elenco, dos planos. É um jogador que veio, que o treinador tentou uma característica que ele não tem. Aí fica complicado de o jogador render. Dessa forma, o Fábio Carelli não quer trabalhar com ele. Bom, e para encerrar o nosso boa noite, uma recomendação, já que na Vasco TV tem feito vários vídeos sobre a recuperação judicial, e nessa o Felipe Carregal falando aí de responsabilizar a 77. Veja esclarecer e tranquilizar o torcedor sobre a recuperação judicial, eles usam mais para atacar isso. Eles tentam se blindar, politicamente falando, atacando a isso. Eu acho que a direção deveria ser outra, mas tranquilizar o torcedor. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno. E uma boa noite com o resumo da sexta-feira do Vasco. Até mais.